usar o ChatGPT, ou em famoso e bom português, ChatGPT, para conseguir uma bolsa de estudos no exterior? Pois é, pessoal, a inteligência artificial está aí, chegou para ficar, e uma das maneiras que você pode usá-la a seu favor é para estudar no exterior, conseguir a sua tão sonhada bolsa. Eu sei que muita gente tem vontade de estudar no exterior, muita gente que já segue aqui no canal, acompanha minhas dicas, e hoje eu vou trazer uma dica assim fundamental, uma dica de ouro para quem está aí na luta, no sonho de conseguir a sua bolsa de estudos, que é usando o ChatGPT, a inteligência artificial. Eu vi uma frase esses dias muito interessante que diz que não é que a inteligência artificial irá acabar com os empregos, irá tomar todos os nossos empregos. Na verdade, as pessoas que não se adaptarem a ela estarão desempregadas. Então, dentro do nosso nicho aí de estudar no exterior, de como conseguir uma bolsa, de como, ser um acadêmico internacional, hoje eu vou trazer uma dica de ouro para você conseguir a sua bolsa por meio do ChatGPT. ChatGPT, não importa, o importante é você saber usar a ferramenta de maneira correta. Eu já estou com meu computador aqui para te mostrar na prática como você vai utilizar essa ferramenta para conseguir a sua bolsa de estudos. Então bora lá. Se você nunca usou essa ferramenta, eu vou fazer esse vídeo bem do início para quem não conhece ainda o ChatGPT. Quem já conhece sabe como é que funciona mais ou menos, você precisa dar uns comandos e ali ele vai te auxiliar nas tarefas que você demandar. Então, para quem ainda nunca usou, no caso você já usou, você já sabe como é que entra. Para quem nunca usou, você vai digitar no Google chatgpt.com. Dessa forma, chatgpt.com. E ali você vai entrar na ferramenta aqui. Como eu já tenho conta no ChatGPT, então eu não preciso criar uma conta. Caso você não tenha uma conta, você vai criar uma conta, é super simples. Você pode criar uma conta com sua própria conta Google ou com alguma outra conta de e-mail. Então, assim, isso é uma maneira muito simples que a gente não precisa ir dentro dessa ferramenta. Mas agora colocando aqui na tela, como você está vendo aí na tela, assim a ferramenta, e eu vou te ensinar agora os principais comandos para você conseguir a sua bolsa. A primeira pergunta que você vai fazer é: quais são os países que mais oferecem bolsas de estudos? Faça essa pergunta e vamos ver o que ele vai responder. Olha, acompanha aqui. Ele já vai te dar, sim, algumas dicas de país. Os países que mais oferecem bolsas de estudo geralmente são aqueles com sistemas educacionais bem estabelecidos, uma forte ênfase em atrair estudantes internacionais. Aqui estão alguns dos principais países conhecidos por oferecerem muitas bolsas de estudos. Aí aqui ele já citou alguns dos principais países, como vocês podem ver aí na tela. Estados Unidos, ele já cita aqui as principais universidades, Reino Unido, já citam alguns programas: Alemanha, Canadá, Austrália, França, Japão, China, países nórdicos, Holanda. Então, essa é a primeira pergunta. Você já tem aí esse sonho de estudar fora. Por aqui você já vê os países que mais oferecem bolsas de estudos. Agora que você já sabe os países, aí, só um momento aqui. Eu sempre falo isso aqui também nos vídeos, é o seguinte: tem pessoas que têm objetivo de estudar em determinado país. Aí quando você tem objetivo de estudar em determinado país, tipo, eu só quero estudar se for nos Estados Unidos, isso acaba fechando as suas possibilidades. Mas para quem já é mais aberto e quer ir para o exterior e não tem muito assim uma prioridade com um determinado país, vai onde abrir as portas, então isso já vai te abrir um leque muito maior de oportunidades. Mas voltando aqui, já sabe os principais países, você vai perguntar: quais são os principais programas de estudos? Principais programas de bolsas no exterior. Bora ver? E aqui, então, ele já começa a citar os principais programas: Fulbright Program nos Estados Unidos, Chevening Scholarships, Reino Unido, DAAD Scholarships, Alemanha, Erasmus+, União Europeia. O Erasmus aqui, um foco específico, é um dos maiores programas de bolsas de estudos aqui da Europa, principalmente para mestrado e doutorado. Tem bolsas em todas as áreas da graduação. Então, assim, para quem pensa em estudar na Europa, foque aí nesse programa. Eu já tem um vídeo aqui no canal falando do Erasmus, inclusive com uma aluna brasileira que está no Erasmus. Então, confira este vídeo, vou deixar aqui em algum lugar da tela para vocês ficarem de olho. Então, aqui,
MEXT, no Japão, Chinese Government Scholarships, Vanier Canada Graduate Scholarships, Swedish Institute Scholarships. Então aqui ele já te dá os principais programas que mais oferecem bolsas de estudos aqui em todos os países. Olha aqui, só por essas duas perguntas, esses dois comandos já abre assim, um leque de oportunidades para você estudar no exterior. Mas bora continuando a saga aí para você ter uma ideia assim bem completa de como estudar no exterior somente usando a inteligência artificial. Uma outra pergunta é: quais são os principais documentos que eu preciso para estudar no exterior? Bora ver? Olha, como vocês podem ver aqui, já vai listando os principais documentos. Passaporte válido, visto de estudante, que isso aí vai depender de cada país, carta de aceitação da universidade, comprovantes de recursos financeiros, certificados acadêmicos e histórias escolares, cartas de recomendação, currículo, declaração de propósito, statement of purpose. Isso aqui é também a carta de motivação, é só um nome diferente aqui que ele usou. Já tem um vídeo aqui também ensinando a fazer carta de motivação, comprovante de proficiência no idioma, seguro-saúde, certificado de antecedentes criminais, exames médicos, fotos recentes, formulário de aplicação. Aqui, ele te deu uma visão bem geral de todos os documentos. Por exemplo, muitas universidades não pedem exames médicos, muitos países não pedem, alguns pedem. Por exemplo, na Austrália, você tem que fazer exame médico. Outros países também não pedem certificado de antecedentes criminais. Eu aqui eu tive que apresentar porque eu trabalho num projeto com criança, então eu tive que apresentar um certificado. Mas não são todas as bolsas que pedem esses documentos, por exemplo. Agora, exame de proficiência, carta de motivação, currículo, carta de recomendação, história escolar, comprovantes financeiros. Isso aqui também é um documento que você só vai comprovar no caso se você não tiver bolsa, porque se você tiver bolsa, a carta da universidade falando que você é bolsista é o seu comprovante financeiro. Carta de aceite na universidade, visto de estudante, né, que eu já falei, passaporte válido. Então, eu também já tenho aqui vídeos falando de cada um desses documentos, é, então vale a pena também você conferir. Uma outra coisa que é importante é que você tendo esses documentos em mãos, você consegue aplicar para várias bolsas, porque geralmente quando o edital abre, você não tem muito tempo para preparar toda essa documentação. O edital fica aberto ali um mês e meio, 2 meses. Então, o que é o ideal? É você preparar toda a sua documentação, ter tudo em mãos, e aí quando for abrindo os editais, você vai simplesmente aplicando, porque você já tem toda a documentação em mão. Eu só vim para a Irlanda, inclusive, porque eu vi o edital no último dia para fechar e eu já tinha toda a documentação preparada. Então, o que eu fiz? Eu só modifiquei minha carta de recomendação, modifiquei meu currículo. Isso também é uma coisa importante. Você não pode mandar currículo, carta para o mesmo para todos os lugares. Você tem que adaptar para cada vaga, para cada bolsa, assim como procurar emprego. Já falamos sobre isso aqui também no canal. Mas bora lá. Agora que você já sabe quais são os documentos, você vai fazer uma pergunta bem específica de como é feito o processo seletivo. O processo seletivo das universidades no exterior. E aqui ele vai te responder. O processo seletivo pode variar dependendo da instituição do país e do nível de estudos, graduação, mestrado, doutorado. No entanto, existem etapas e requisitos comuns que a maioria das universidades segue. Aqui está uma visão geral do processo seletivo típico. Pesquisa e escolha das universidades e programas. Pesquisa e escolha das universidades e programas. Aí aqui, identifique as universidades e programas que atendem seus interesses. Depois você vai ver os requisitos de admissão. Cada edital, cada programa tem requisitos específicos, mas os documentos são basicamente os mesmos. Exames padronizados. Aqui, esses exames aí, GMAT, SIT, ACT, GRE, são exames dos Estados Unidos. Para a Europa, só precisa do exame de proficiência em inglês, TOEFL, IELTS, ou Duolingo também já está sendo bem aceito aqui nas universidades. Preparação de documentos, aquilo lá que eu já falei, formulário de inscrição, histórico escolar, carta de recomendação, declaração de propósito, statement of purpose, que é a carta de motivação,
currículo, comprovante de proficiência no idioma, comprovante de recursos financeiros, portfólio. Então, gente, esses são os documentos básicos. Assim, você tem esses documentos, você consegue aplicar para muita bolsa. Mas bora lá, continuando, a carta de motivação, olha aqui, ele dá esse foco aí na carta de recomendação, redige uma carta que explique suas motivações, objetivos e por que você escolheu aquele programa específico. Então é isso, informações online. E aí a entrevista já é um passo que é a última etapa do processo seletivo. Se você for chamado para entrevista, quer dizer que você já está praticamente dentro do programa, então você tem que mandar muito bem na entrevista, porque a entrevista é a parte principal assim, da última etapa. Geralmente, por exemplo, se numa bolsa tiveram 500 pessoas aplicando para 50 vagas, eles vão chamar no máximo 150 pessoas para entrevista, porque eles não vão chamar muita gente. Aqui eu dei um número muito alto. Geralmente nas bolsas, é muito difícil achar um programa para a universidade com 50 bolsas. Geralmente vai ser ali 5, 10 bolsas. E aí ele vai ter 100, 200 aplicantes, eles vão chamar tipo 20, 30 para entrevista. Então, quem é chamado para entrevista é porque tem muita. Então, quem é chamado para entrevista é porque tem muita chance de entrar no programa. E agora aqui, né, já deu toda essa dica bem geral de como você pode preparar os seus documentos. Agora, uma última pergunta. Como posso me destacar nos processos seletivos? Então, bora lá. E aqui ele vai te respondendo, né? Desempenho acadêmico excepcional, mantém um alto nível de desempenho acadêmico ao longo da sua educação. Isso aqui eu faço até uma ressalva, porque você não precisa ser um gênio para conseguir uma bolsa, eu vou dizendo isso. É muito mais sobre você ter uma estratégia de aplicação do que você ser um gênio e ter tido assim um currículo impecável, porque as bolsas, né, os programas, as universidades, eles estão procurando muito mais pessoas que tenham soft skills, aquelas habilidades interpessoais, liderança, proatividade, especialmente aquela pessoa que teve notas excelentes, mas não tem essas habilidades interpessoais, não sabe liderar, não é proativo e tal. Então, não se preocupe, se seu currículo não é perfeito, você ainda tem chance de conseguir sua bolsa. Participação em atividades extracurriculares, isso sim é algo muito importante, porque mostra que você é uma pessoa que vai além só do que é pedido, né? Só ali da graduação ou do mestrado, tudo que é extra vai agregar sem dúvidas no seu currículo, vai agregar valor. Experiência profissional de pesquisa, isso também agrega muito valor. Se você fez iniciação científica na graduação, já tem experiência profissional, estágio. Se você ainda está me assistindo, ainda está na graduação, pensa em estudar no exterior, então, assim, vale a pena você procurar um grupo de pesquisa, seja por iniciação científica, ou mesmo grupo de leitura, sabe? Tudo que envolva a pesquisa, isso tudo vai agregar no seu currículo. Cartas de recomendação fortes, que é você pedir alguém que de fato te conheça, algum professor que de fato você teve uma boa relação, para te dar uma boa carta de recomendação, destacando as suas principais habilidades. Não fazer uma carta muito generalista, porque isso acaba caindo naquele clichê e isso não é tão legal. Desempenho em exames padronizados, é claro, isso também, mandar uma boa nota no IELTS e no TOEFL vai também te destacar de outros candidatos. Lembrando que tirar uma boa nota é mais sobre você estudar mesmo para a prova do que seu nível de inglês. Então, assim, dá também para você se preparar para isso e não tem como fugir do exame de proficiência. Participação em competições e prêmios, isso também é lógico que te faz ser um bom candidato. Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Redação, isso tudo é muito bem visto aqui no exterior, porque eles também têm essas competições parecidas aqui. Esse ano mesmo eu fui jurado de uma competição nacional de ciências aqui, de ciências aqui na Irlanda, é isso mesmo. Network, conexões, mostrar que você é uma pessoa que tem network, você é uma pessoa, como eu falei, proativa, é uma pessoa, porque o mundo, gente, o mundo corporativo, o mundo de trabalho funciona com network. Então, se você é uma pessoa que mostra que você tem uma boa comunicação, que você sabe construir redes, isso também vai te fazer se destacar como um bom candidato. Participação em projeto de impacto social. Toda pesquisa, ela pelo menos deveria ser uma pesquisa de impacto social. Então, mostrar que você
tem essa pegada de que já faz algo para a sociedade, participando de um projeto, um movimento social, isso também vai te fazer destacar como um bom candidato. E por fim, entrevistas preparadas, sabe? Você se preparar bem ali para a sua entrevista. Porque, gente, como eu falei, se você foi chamado para entrevista, é porque você tem muita chance de entrar. E ali, mas isso assim, é uma coisa que eu nem quero criar ansiedade na primeira etapa do processo, que a entrevista é mais pra frente. Mas se você foi chamado, então assim, se prepare bastante para a entrevista, porque você tem que impressionar a banca que irá te avaliar. Mas então é isso, por esse vídeo é só, eu acho que eu já trouxe aí uma boa, né, visão para como você pode utilizar a inteligência artificial para construir a sua aplicação para conseguir a sua sonhada bolsa no exterior. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E você tem alguma dúvida em relação ao processo seletivo, como conseguir a sua bolsa estudar no exterior? Tem? Tem dúvida? Então comente aqui. Não deixe de deixar seu comentário. Eu faço questão de tentar responder todos que eu posso. Não é sempre que eu consigo responder todos os comentários, mas eu irei fazer o possível para responder. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixe também recomendações de vídeos que você tem vontade de assistir aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.